E com direito. Karen enlouquece e ameaça me denunciar se eu não fizer trabalho escravo gratuito, exatamente como ela quer que seja feito, exatamente quando ela quer que seja feito. Para dar alguma história de fundo, eu tenho 19 anos. Estou em uma faculdade comunitária e moro em um pequeno bairro na velha casinha dos meus pais. Eu curto a minha relva, que é razoavelmente pequena, porque não há ou e não posso contratar alguém para o fazer por mim. Além disso, o sol e o exercício são ótimos. 3 dos meus vizinhos são idosos ou não têm tempo, ou não possuem cortadores de grama próprios, então eu corto seus gramados razoavelmente pequenos de graça. Ao mesmo tempo, eu corto o meu. Eu moro em um bairro muito próximo, então, embora eu possa cortar a grama de outro vizinho, posso lavar calçadas ou algo assim, digamos, eu curto a bondade do meu coração e sou compensado com uma garrafa de água fria depois por 2 dos 3. O terceiro, no entanto, é onde começa a obediência maliciosa. O terceiro vizinho é uma senhora muito teimosa de 40 e poucos anos que, número 1, possui seu próprio cortador de grama, número 2, pode contratar alguém para fazer isso por ela, e número 3, é muito específica sobre como e quando seu gramado é feito, mesmo que seja de graça. Razão 3 me irrita mais honestamente. Por que ela não me deixa usar meu cortador ou consertar o dela? Seriamente, é como se ela estivesse me punindo por me oferecer para ajudá-la. E este cortador é um pedaço de lixo, as lâminas estão cegas, mas ela não me deixa afiá-las. Está entupido, cheio de grama, ela não me deixa limpar. Mas toda vez que eu pergunto se posso arrumar, ela desiste de perder tempo, apenas faça o trabalho agora. Ela é má e não se importa que eu faça 4 gramados em um dia, mesmo nos dias em que não posso cortar a grama porque estou me sentindo mal ou estou muito ocupado com a escola. Ela ameaça chamar a citação ou a novamente. Não temos ninguém para me denunciar por administrar um negócio sem licença, a menos que eu corte a grama. Tenho certeza das 3 coisas. Você não precisa de licença para cortar a grama, não é um negócio porque não peço dinheiro nem indenização. E ela não tem o número da associação de moradores, que não existe. Sinceramente, eu deveria ter parado de me voluntariar para cortar a grama dela há muito tempo, mas nunca tive coragem, exceto na semana passada. Está chuvoso, é julho. Está muito quente na manhã em que eu estava programado para cortá-la, derramou como um louco. Agora, aqueles de vocês que cortam grama sabem que você não pode, ou melhor, não deve cortar a grama logo após chover, por vários motivos. E meu bairro é bem sombreado. Então leva pelo menos um dia para secar. Então, por volta das 5 horas da tarde, eu estou apenas relaxando e aproveitando o tempo livre quando do nada há um frenético soco batendo na minha porta. Eu diria que está batendo, mas honestamente não foi. Eis que é uma senhora teimosa parecendo irritada como sempre. Assim que eu quebro minha porta, a gritaria começa, e eu quase sou jogado para trás quando ela tenta abrir minha porta. Eu não consegui entender a maior parte do que ela estava dizendo. Mas eu ouvi as palavras, pirralhos preguiçosos milenares, jogadas lá. Estou bem relaxado e acostumado a lidar com adultos zangados, então isso não me irrita tanto. Mas quando ela abriu a porta, isso começou a me irritar. Por que meu gramado não foi cortado? Eu precisava de humor agora. Senhora, choveu muito hoje e eu não posso. Eu não me importo com o tempo, é melhor você ir lá fora. Eu tenho companhia vindo aí. Senhora, eu não vou cuidar da sua grama, eu nem cortei a minha própria grama hoje. Por favor, pare de me assediar. E agora, a senhora teimosa. Com os dentes cerrados e as veias do pescoço estalando, disse, se você não cortar a grama agora, então me ajude, Deus, eu vou denunciá-lo, como deveria ter feito há muito tempo. Agora, enquanto eu poderia discutir o que não gosto de fazer, tinha pensado num plano melhor. Disse, tudo bem. Senhora, posso pelo menos usar o meu cortador de relva? De jeito nenhum, seu menino melequento. Quero a minha sorte, exatamente como eu gostaria. Meu plano estava em ação, então peguei o cortador de grama dela e, vendo que ela e os carros recém-chegados da empresa dela estavam bem ao longo da borda do gramado, comecei a cortar. Só cheguei na metade antes do cortador desligar completamente,
devido ao entupimento e o puro embotamento da lâmina, mas tudo deu certo. Mais tarde naquele dia, depois de um bom banho e uma refeição, ouvi a reação à minha obediência, que foi para minha diversão. Os gritos e reclamações insanos sobre por que o gramado estava apenas pela metade e todos os carros estavam cobertos de lama e grama. Eu só tive problemas com ela porque nenhum dos meus vizinhos gostava muito dela. E é claro que ela ameaçou novamente me denunciar ao O inexistente, ao qual eu disse, vá em frente. E então, de uma vez por todas, eu disse a ela que eu me recuso a cortar a grama dela nunca mais. Essa senhora, essa Karen, realmente pensou que eu, o OP, estaria esperando por ela para fazer trabalho de graça quando ela quisesse, como ela quisesse, o tempo todo. Isso me faz perguntar, que experiências aconteceram na vida desta senhora onde ela pensa que isso é normal? Aconteceu no passado antes. Se ela tivesse morado em algum lugar anteriormente onde havia alguém que estava apenas fazendo trabalho de graça para ela por esse longo período de tempo, que ela poderia latir e exigir para fazer o que ela queria sempre que ela quisesse. Quero dizer, por que mais ela pensaria que isso é normal? A menos que você tenha algum tipo de experiência referencial no passado em que isso era normal. E se for esse o caso, o que foi aquela situação? Qual foi todo aquele arranjo? A única coisa que eu poderia pensar é talvez quando ela era criança. Ela tinha pais ricos e era assim que ela tratava as pessoas que trabalhavam para seus pais. Mas uau, isso é obediência maliciosa em pleno vigor. Me avise se vocês pensam que isso é idiota ou não idiota e o que vocês fariam se estivessem nessa situação. Aqui está a história de uma situação em que tive que lidar com uma pessoa difícil no meu trabalho como garçom. Eu costumava servir mesas em um restaurante sofisticado, conhecido por ser o local ideal para férias ou festas de escritório com muito dinheiro. Os menus eram predefinidos, assim como as bebidas, tudo classificado automaticamente em 18%. Uma noite, eu estava dividindo um grupo de 30 a 40 pessoas com outro garçom. Este evento tinha comida de primeira linha e vinho de qualidade média. Um pequeno grupo de pessoas chegou um pouco antes do previsto. 2 homens e 3 ou 4 mulheres. Eles eram bastante tagarelas. Se pudessem fazer ligações em seus ternos, tenho certeza de que o fariam. Um deles, o Super Chad número 1, pediu uma bebida cara, Johnny Walker Blue Label, e vinho tinto de alta qualidade para as mulheres. O Super Chad número 2 comentou que, uma vez que você bebe Johnny Blue, você simplesmente não pode beber mais nada, porque isso muda você, mano. Eu ofereci colocar as bebidas em uma guia separada, pois o contrato do evento incluía apenas Johnny Walker Black e um vinho tinto menos caro. Mas o Super Chad número 1 insistiu que esta era a festa deles e que eu deveria fazer o que eles mandavam. A noite continuou com problemas. A comida não estava à altura das expectativas, havia falta de pão. E eles estavam incomodando os outros convidados ao mudar constantemente de lugar na mesa. Além disso, eles reclamavam dos outros vizinhos do prédio, querendo que eu pedisse para eles se acalmarem. No final da noite, quando chegou a hora de pagar a conta, um senhor mais velho da mesa, que não compartilhava do comportamento dos superchats, pediu que o cheque fosse trazido para ele. Ele percebeu um erro na conta, pois eles haviam pedido bebidas caras que não estavam no contrato. O total ficou em quase $3.000. Sendo que Johnny Blue é 3 a 4 vezes mais caro do que o Johnny Black. O senhor mais velho questionou os superchats sobre o comportamento deles durante toda a noite, destacando como eles tratavam as pessoas ao redor. Eles ficaram derrotados e envergonhados. Finalmente, ele disse que a conta era deles para pagar e que aumentaria a gorjeta para 25%, como uma lição sobre como tratar as pessoas com respeito. Nesta história, vou compartilhar um episódio com meu namorado, envolvendo diferenças de idade e condições de moradia. Ele tem 35 anos, enquanto eu tenho 22 anos. Moro em um antigo apartamento, com pouco isolamento acústico, o que me faz acostumada aos ruídos dos vizinhos. Meu namorado, por outro lado, reclama dos vizinhos quando está em meu apartamento. Apesar de sua presença frequente, ele não pode ficar na casa dele por razões práticas. A distância e a falta de transporte público são obstáculos.
Ele sugere que eu peça aos meus vizinhos para reduzirem o barulho. Mas acredito que seja uma situação comum de convivência em apartamentos e não vejo necessidade de abordar os vizinhos por isso. Discutimos sobre a situação, e eu lembrei que ele não pode ter uma garota jovem de 22 anos, como ele descreve sarcasticamente, e esperar um apartamento de luxo. Ele parece estar desconectado da realidade de como as pessoas na casa dos 20 anos vivem. Ele reage de forma irritada, sugerindo que eu não sou compreensiva e que ele pode querer uma pessoa mais jovem e com dinheiro para viver com ele. Depois de pesquisar, descubro que ele é coproprietário de uma casa com uma mulher que compartilha seu sobrenome. Isso levanta perguntas sobre a natureza do relacionamento deles, mas eu não tenho respostas definitivas. Essa situação me deixou confusa e questionando suas verdadeiras intenções e atitudes em relação a mim e a nossa situação de vida. Eu queria falar sobre um episódio que aconteceu comigo recentemente, envolvendo duas mulheres muito desagradáveis que tentaram me humilhar na frente de um grupo de 40 pessoas. Eu trabalho em um restaurante sofisticado, conhecido por sediar festas de empresas e eventos especiais. O local é frequentado por pessoas com muito dinheiro, e as festas costumam ser bem animadas. Em uma dessas noites, eu estava servindo um grupo de 40 pessoas junto com outro colega. A festa estava indo bem, até que duas mulheres, as Karens, do grupo, começaram a agir de forma rude e desrespeitosa. Elas reclamavam de tudo, desde a comida até o serviço, e faziam questão de deixar isso bem claro para todos ao redor. Em um determinado momento, elas pediram uma sobremesa específica que não estava no cardápio do evento. Eu expliquei que o cardápio era predefinido, mas que poderíamos verificar se era possível atender ao pedido. Fui até a cozinha e conversei com o chefe, que gentilmente concordou em preparar a sobremesa especial para elas. Quando levei a sobremesa até a mesa, elas simplesmente olharam para ela e disseram que não era o que elas queriam. Eu expliquei que o chefe fez o possível para atender ao pedido, mas elas continuaram a reclamar e começaram a fazer comentários sarcásticos, tentando me envergonhar na frente de todos. Normalmente, eu sou bastante paciente e compreensiva com os clientes, mas a atitude delas estava me deixando muito irritada. No entanto, eu decidi não revidar e manter a compostura. Respirei fundo e perguntei educadamente se havia algo mais que eu poderia fazer por elas. Elas ignoraram minha pergunta e continuaram a fazer comentários maldosos. Foi quando eu tive uma ideia. Ao invés de me deixar abalar, eu decidi responder de forma inteligente e maliciosa. Fui até a cozinha novamente e pedi ao chefe para preparar a sobremesa originalmente servida no evento. A mais simples e comum do cardápio. Voltei à mesa e coloquei a sobremesa em frente às duas mulheres com um sorriso no rosto. Elas olharam para a sobremesa com desdém e perguntaram o que era aquilo. Eu respondi com um tom doce: esta é a sobremesa que faz parte do cardápio do evento. Espero que seja do agrado de vocês. O resto do grupo percebeu o que eu estava fazendo e começou a rir. As duas mulheres ficaram visivelmente constrangidas e sem palavras. Elas haviam tentado me humilhar, mas acabaram se humilhando diante de todos. O resto da noite correu tranquilamente e elas não fizeram mais comentários desrespeitosos. Apesar do episódio desagradável, eu aprendi a importância de manter a calma diante de pessoas difíceis e não permitir que elas me afetem. Afinal, ser malicioso nem sempre significa agir com agressividade, mas sim usar a inteligência para lidar com situações complicadas de forma elegante e com classe. Essa é uma história pessoal sobre como tive que lidar com um desentendimento entre meu namorado e meu apartamento modesto. Eu tenho 22 anos e ele tem 35 anos. Moro em um antigo apartamento, onde o isolamento acústico é mínimo e os ruídos dos vizinhos são bastante audíveis. No entanto, estou acostumada com essa situação e consigo conviver bem com ela. Quando meu namorado começou a vir com mais frequência para meu apartamento, ele não ficava satisfeito com o ambiente e se incomodava com os barulhos dos vizinhos. Ele sugeriu que eu pedisse aos vizinhos para reduzirem o volume. Mas achei que isso não seria justo, uma vez que todos vivem em um espaço compartilhado e devemos nos adaptar uns aos outros. Durante nossas discussões, ele mencionou sua preferência por namorar alguém mais jovem, fazendo referência de forma sarcástica à minha idade. Por outro lado,
Ele também esperava um apartamento de alto padrão. Expliquei que meu apartamento é típico para uma pessoa da minha idade e que não poderia ter as comodidades de um lugar mais caro. Conforme nossas conversas avançaram, decidi investigar um pouco mais sobre ele. Descobri que ele é coproprietário de uma casa com uma mulher que tem o mesmo sobrenome que ele. Isso gerou perguntas sobre a natureza de seu relacionamento com essa mulher, mas ainda não tenho respostas concretas. Essa situação me deixou confusa e me fez questionar suas verdadeiras intenções e atitudes em relação a mim e a nossa situação de vida. Afinal, não posso ser uma jovem atraente de 22 anos e, ao mesmo tempo, oferecer um estilo de vida luxuoso como ele parece desejar. Parece que ele está desconectado da realidade da vida de uma pessoa na casa dos 20 anos. Essa discrepância entre suas expectativas e nossa realidade criou um desentendimento entre nós. Eu sou o idiota nessa situação. Talvez. Mas também me sinto incompreendida e subestimada por ele. O que torna essa situação ainda mais complicada. Estou tentando entender suas verdadeiras intenções e o que espera de nosso relacionamento. Enquanto isso, continuo a lidar com os desafios de viver em um apartamento modesto e aceitar a convivência com os vizinhos. Acredito que a comunicação é essencial em um relacionamento e estou disposta a conversar e resolver nossas diferenças. No entanto, também percebo que essa situação pode revelar mais sobre ele e suas expectativas do que eu inicialmente imaginava. Enquanto busco respostas, continuo a avaliar o que é melhor para mim e para nosso relacionamento. Quero compartilhar uma história engraçada que aconteceu comigo há algum tempo atrás. Eu trabalhava como garçom em um restaurante movimentado, onde o clima era sempre animado e agitado. Certo dia, fui designado para servir um grupo grande de pessoas que estavam comemorando uma festa de aniversário. O grupo era bastante diversificado, com pessoas de todas as idades e personalidades. No meio desse grupo, havia duas mulheres que se destacavam por sua atitude rude e autoritária. Elas pareciam determinadas a me fazer passar por uma situação desconfortável. Essas mulheres, que apelidei de Karens, começaram a fazer pedidos extravagantes e a reclamar de tudo que eu trazia à mesa. Elas exigiam atenção especial, e suas críticas eram constantes. No entanto, eu não me deixei abater e continuei atendendo a todas as suas solicitações com um sorriso no rosto. Em um certo momento da festa, elas pediram um prato de sobremesa específico que não estava no cardápio da festa. Eu expliquei que não tínhamos aquela sobremesa disponível, mas que poderia verificar com a cozinha se era possível prepará-la. Fui até a cozinha e conversei com o chefe, que gentilmente concordou em fazer o prato especial para elas. Quando levei a sobremesa até a mesa, as Karens simplesmente olharam para o prato e o rejeitaram com desdém. Elas começaram a fazer comentários maldosos e sarcásticos, tentando me constranger na frente de todos. No entanto, em vez de me sentir ofendido, eu decidi responder de forma inteligente e maliciosa. Sem perder a compostura, eu disse: peço desculpas por não atender às suas expectativas. Se não for do agrado de vocês, posso providenciar a sobremesa que está incluída no cardápio do evento. Elas ficaram desconcertadas e o restante do grupo começou a rir da situação. A partir daquele momento, percebi que não valia a pena me aborrecer com as atitudes negativas das Karens. Em vez disso, optei por responder com inteligência e não permitir que elas estragassem a festa para o resto do grupo. No final da noite, apesar das dificuldades que enfrentei com as Karens, fui recompensado com uma gorjeta generosa e os elogios dos demais convidados, que apreciaram meu profissionalismo e humor diante da situação complicada. Essa experiência me ensinou a importância de manter a calma e responder de forma inteligente em situações desafiadoras. Nem sempre podemos controlar as atitudes dos outros, mas podemos escolher como reagir a elas. Optar pela malícia inteligente e pelo bom humor pode ser uma forma eficaz de lidar com pessoas difíceis e transformar situações negativas em momentos divertidos. Há algum tempo, eu vivi uma situação bastante peculiar enquanto trabalhava como cortador de grama em meu bairro. Morando em uma casa modesta dos meus pais, na casa dos 19 anos, eu costumava cortar a grama do meu próprio quintal, assim como a de alguns vizinhos idosos ou ocupados que não tinham cortadores de grama próprios. Em geral, ajudar meus vizinhos não era um problema,
E muitas vezes eu fazia isso de bom grado, sem esperar nada em troca além de uma garrafa de água fria ou um simples agradecimento. No entanto, havia uma vizinha específica que tornava essa experiência desafiadora. Essa senhora, que eu carinhosamente chamava de Karen, era teimosa e exigente. Mesmo que eu me oferecesse para cortar sua grama gratuitamente. Ela tinha várias condições específicas sobre como e quando o trabalho deveria ser feito. Além disso, ela não permitia que eu usasse meu próprio cortador de grama ou que o consertasse, o que tornava a tarefa ainda mais complicada. Seu cortador de grama estava em péssimo estado, com lâminas cegas e entupido de grama, mas ela não me deixava afiá-las ou limpá-lo adequadamente. Sempre que eu sugerisse fazer algum ajuste, ela recusava e me pressionava para fazer o trabalho exatamente como ela queria, mesmo em dias em que eu não me sentia bem ou estava ocupado com a escola. Ela chegava ao ponto de ameaçar denunciar-me à inexistente associação de moradores, por não cortar a grama conforme suas regras. Mesmo sabendo que não havia tal associação, ela insistia em usar isso como uma forma de me manipular para fazer o trabalho do jeito dela. Um dia, ela me procurou em uma manhã chuvosa de julho, exigindo que eu cortasse sua grama imediatamente. Tentei explicar que não era recomendável cortar a grama logo após a chuva, mas ela não aceitava ouvir. Então, decidi usar uma estratégia maliciosa. Peguei o cortador de grama dela e comecei a cortar o gramado, mesmo sabendo que o equipamento estava inadequado para a tarefa. Conforme avançava, o cortador começou a falhar e, eventualmente, parou completamente devido ao entupimento e às lâminas cegas. Isso só serviu para aumentar sua frustração, e eu sabia que estava sendo malicioso ao cumprir suas exigências de uma maneira inadequada. Mais tarde, após o episódio da grama parcialmente cortada, ela expressou sua insatisfação em alto e bom som, reclamando comigo e com todos os outros presentes. No entanto, não me importei muito com suas críticas, pois a maioria dos vizinhos já estava ciente do comportamento difícil dela. Essa experiência com Karen me fez refletir sobre como algumas pessoas podem agir de forma manipuladora e autoritária, exigindo que outros façam exatamente o que querem, sem levar em conta as circunstâncias ou os sentimentos dos outros. Foi um lembrete de que nem sempre é possível agradar a todos e que é importante manter limites saudáveis em nossas interações com os outros. Apesar das dificuldades enfrentadas, essa história me ensinou a valorizar ainda mais a empatia, o respeito mútuo e a comunicação aberta em todas as relações interpessoais. Aprendi a não me deixar levar pela obediência maliciosa e a manter minha integridade, mesmo diante de pessoas difíceis. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go.